Mais uma vez, Senhor, chegamos à Tua casa, humildemente, com os nossos corações voltados à Tua palavra, com as nossas cabeças inclinadas, Senhor, nosso coração inclinado à Tua palavra, Senhor. Viemos aqui, Senhor Deus, para sermos abençoados. Viemos aqui, Senhor Deus, porque cremos em toda a Tua palavra, porque o Senhor primeiro nos amou. Por isso, Senhor, nós Te amamos e estamos aqui, Senhor, para ser alimentados. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, com Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar todos presentes e os que estão nos acompanhando pela internet. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 228, Irmãos Amados, Ré maior, irmão. Vamos todos louvar a Deus, amém? Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos. Não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, purificado. Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes. Estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado. Vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Aleluias. 167. Minha âncora é Jesus. Amém? Vamos todos louvar a Deus com esse hino. Lá maior. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus,
Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor, eles iam navegando junto com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto os lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aleluias, amém. Nós vamos cantar mais um hino, o hino de número 168. Junto ao rio de Babilônia se assentava, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Ré maior, irmão. Junto ao rio de Babilônia se assentavam, lamentava e chorava Israel, por Sião a sua pátria que deixara, uma terra que manava leite e mel. Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegre com a sua melodia. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos Israel, assim dizia. Suas harpas penduradas já estavam nos salgueiros lá no meio de Sião, e os tiranos que os levava escravizados lhes pediam que entoasse uma canção. Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegre com a sua melodia. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantemos Israel, assim dizia. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, minha destra esqueça-se da sua destreza, pois és a cidade do meu grande rei,
adornada de esplendor e de beleza. Cantem hinos de Sião, diz os caldeus, nos alegre com a sua melodia. Hinos do Senhor aqui em terra estranha, não cantamos Israel, assim dizia. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Ao som desse hino, vamos receber o pregador dessa noite, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor se faz presente em nosso meio mais uma vez. Podemos sentir a Tua presença neste lugar e saber que uma vez mais o Senhor se torna disponível a cada um de nós ainda nesta noite. Sabemos que estamos nos últimos minutos aqui nesta terra. Por isso nós queremos dar o nosso melhor para Ti, ó Pai. Todas as vezes que viemos a este lugar, nós queremos Te adorar da melhor maneira que podemos. Nós queremos cantar da melhor maneira que podemos. Queremos oferecer o nosso culto, a nossa adoração da melhor maneira. Esse é o desejo de nossas almas. Então aceite a nossa adoração nesta noite, que oferecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém? Amém. Amém. É bom estarmos aqui, juntos com todos vocês, para adorarmos a Deus. Juntos com vocês também, irmãos, pela internet, formando assim um corpo. Vocês são abençoados daí, nós somos abençoados daqui. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 5, verso 47 e 48. São Mateus, capítulo 5, do verso 47 e 48. Leiamos. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Veja, não há diferença nenhuma se apenas saudamos, se apenas cumprimentamos aqueles que creem da mesma maneira que nós. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. É uma lei, uma exigência dele, porém Deus não cobra de nós nada além daquilo que Ele já nos deu. É uma tarefa do cristão, da cristã, buscar a perfeição. É uma tarefa do cristão, da cristã,
Buscar uma perfeição. Dentro da mensagem A Perfeição, bem no início dela, parágrafo 8, vamos meditar apenas dentro dela, refletir um pouquinho sobre esta lei, sobre esta exigência. Sede vós, pois, perfeitos. E ele nos compara a esta perfeição como Deus. Como que um ser humano conseguiria ser perfeito por si mesmo, como Deus é perfeito? No parágrafo 8, irmão Brana diz: Deus requer perfeição. Queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Deve ser perfeito. Nossa adoração, tudo. Veja, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode algum dia permanecer em sua presença. Se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem de ser acertado antes mesmo que o pecador possa entrar na presença de Deus. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer, é para trazer condenação, ou para mostrar onde está o seu erro. Então a lei propriamente dita não podia salvar, ela podia somente nos acusar. E aqui está: sede vós perfeitos. Uma lei, uma exigência. Não é se você puder ser perfeito. Ele diz: sede vós perfeitos. Deus, sendo santo e justo, ele tinha de ter uma acusação. Ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então ele tinha de receber o devido tratamento. E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. E ela tinha que projetar morte para a raça humana, e toda a raça humana está sob a pena desta lei. O salário do pecado é a morte. De forma que quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, qual era a lei? Vocês podem comer de tudo que há no jardim, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que comer, certamente morrereis. Esta era a lei. Veja, a partir daquele momento que eles tinham transgredido, eles se tornaram súditos da morte. E a lei tinha de ser executada, por consequência, isso colocou toda a raça humana sob a pena de morte. Eles podiam se alimentar de tudo que existia no Éden. Todos os pés de fruta que haviam, todo alimento, semente, mas não tocasse na árvore do conhecimento, do raciocínio, da razão, porque senão vocês vão ter que morrer. Deus diz isto e ele tem que cumprir sua lei. Se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos em nosso pensamento e olhar para este grande quadro e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Cada homem e mulher, criança, está incluída na pena de morte
pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. Todo ser existente após Adão, então está debaixo desta lei, morte. Por isso envelhecemos, por isso adoecemos, por isso embranquecemos os cabelos. E quanto mais o tempo vai passando, mais cedo chegam os cabelos brancos, mais cedo chega a queda de cabelos, mais cedo chegam as rugas, mais cedo o corpo enverga. Quanto mais vai passando o tempo, mais vai se multiplicando as doenças, e não há remédio, não há antibiótico suficiente no mundo daqui a pouco para suportar, para suprir. Qual é esta lei? A lei que foi descumprida lá: não toque nesta árvore, senão vocês vão morrer. Então a todo instante estamos vivendo sob a iminência da morte. Não sabemos o dia, pode ser logo amanhã, pode ser daqui 10, 15, 20 anos, se Jesus tardar, e cada um de nós, um a um, iremos, devido a uma atitude que tiveram no jardim do Éden. E o pecado tem de ser acertado. Então Deus, em sua grande infinidade, a lei era para separar o pecador do seu Criador. O pecador de Deus. Ele chega a usar uma expressão em uma de suas mensagens, que Satanás fez um buraco na cerca do jardim do Éden, para tentar atrapalhar o plano de Deus, pela inveja, que é o ódio do que Deus possuía. Então ele ficou aniquilado, e totalmente aniquilado, não haveria nenhuma maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil então crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente para sempre separado da presença de Deus. Agora notem este pecado, como Deus sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda a justiça. Então não haveria nada mais para ele fazer a não ser aplicar a pena por esta transgressão. E a pena era a morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Agora é um quadro escuro o que temos aqui. O pecado entra, há uma escuridão na terra. O pecado entra na vida do ser humano, ele enegrece, ele escurece a vida do ser humano. Nós hoje, cristãos, reconhecemos nossas falhas e pedimos perdão de nossos pecados, então temos sobre nós o sangue de Cristo, e por isso que isso não paira sobre o seu lar. Mas você encontra-se com um pecador não arrependido, você pode ver que há uma sombra negra em torno destas pessoas. O pecado traz escuridão, ele não sabe para onde vai, onde ele está e o que ele está fazendo. O pecado vai cegando as pessoas, elas estão indo para o abismo, caminhando para o abismo com as próprias pernas e não estão enxergando. Por quê? Porque na frente dele está tudo escuro, o pecado deixa tudo negro. A pior coisa não é ser um pecador, é reconhecer que é um pecador e precisa ser perdoado.
é não reconhecer que é um pecador e precisa ser perdoado. Deus não julgará o mundo por serem pecadores, mas por terem rejeitado a oportunidade que Ele lhes deu naquele dia no Calvário. Veja, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os atributos de Deus, a Bíblia claramente nos mostra que Deus é amor, mas ainda sendo amor, Ele tem que ser justo. Então amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. As pessoas confundem, pensando que Deus é um velho babão, que Ele é todo amor. Amor é a justiça de Deus, é cumprir suas leis. Quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho, pois Deus viu que era para estes filhos ser absolutamente, totalmente aniquilados de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinham transgredido sua lei e a pena de sua lei era a morte. Alguém tinha que morrer. Então o amor de Deus se compadeceu de seus súditos, e quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. Deus, por presciência, quando Ele tanto amou sua raça, ainda sob a penalidade, Ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden, isto é, Ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não conhecia pecado, e serviu como um substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado, e foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos, mostrando aqui um tipo que viria lá na frente. Todo o Antigo Testamento oferecia-se o sangue dos cordeiros e cabritos, ovelhas, touros e novilhos, uma morte substitutiva. Mas em toda a grande economia de Deus havia no fundo de sua mente o real objeto por vir. O que seria? Eles eram sombras do real objetivo que estava por vir. E o real objeto que estava por vir era seu Filho unigênito. Todos os cordeiros que morreram eram apenas uma sombra, e uma sombra é apenas um lado negativo de um objeto, e eles apenas falavam da vinda do cordeiro. Como amo a palavra! Você não a ama? Como amo a palavra! A palavra é a verdade, e gosto de lê-la diante de minha congregação, porque sei que no julgamento eu me apresentarei com eles, e terei de prestar contas. Então, se eu trouxer isto da palavra, então não serei culpado, porque a palavra, e Deus é responsável por sua palavra. Vejam vocês, eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham o meu espírito. Eu não quero que elas tenham o meu espírito, ou minhas ações. Sentimos tão autossuficientes, tão bons, com o passar do tempo, por que a fulana não faz isso? Por que o ciclano não faz isso? Que já vamos estabelecendo critérios, modelos, e vamos classificando as pessoas. O fulano é bom, o fulano é mais ou menos, o fulano, talvez, parece que ele não é muito crente não. No critério de quem? No seu ou da palavra? Nós não percebemos, nós começamos a classificar as pessoas no nosso conceito, na nossa maneira de enxergar. O irmão é crente, mas a irmã é mais ou menos, ele é. Vou repetir o que o Mombrana diz:
Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações. Quem está falando aqui é o profeta. Mas eu quero que tenham o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, isso produz a verdade. Esse parágrafo é o 25 da mensagem à perfeição. Vocês que gostam de anotar. Se houver, vou ler o 30, se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus, então Cristo não tinha de morrer por mim. Se há alguma coisa de bom em mim, então Cristo não tinha que morrer por mim. Se eu posso consertar alguma coisa do que Ele fez, então sua morte foi em vão. Porque nós vamos aprendendo com o passar dos anos, que esta perfeição que Ele exige de nós, não é mecânica, não é natural, não é carnal. É entrar na presença dEle e deixar que Ele te torne santo. Não é crente de uma manivela. Ser cristão é algo natural. Ser cristão é diferente do que religião, que todo dia precisa ser manivelado. E você tem que ler lá. Não, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Vai se tornando mecânico. É natural da ovelha produzir lã. É natural do cristão ser cristão. Eu estou falando de um cristão. Se houver alguma coisa que você possa fazer que fosse algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. Nada, nem guardar a lei, nem suas ideias legalistas, nem um pouco da sua própria santidade, nada que você pudesse parar de fazer, isto é forte, nada que você pudesse parar de fazer, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar cigarro, parar de ir ao cinema, ainda assim você está perdido, não é mecânico. É lógico que uma transformação que o Espírito Santo faz, ele muda suas atitudes. Mas não porque sua mente entendeu, é porque vem de dentro para fora. Não, eu não vou a determinado lugar, porque se alguém da igreja me vir entrando ali, vai ficar ruim para a minha reputação. Não vai ficar tão bonito? Já pensou? Não. Eu não vou, porque isso não me faz bem ir. Eu não faço determinada coisa, porque isso não me dá prazer fazer. É diferente. Não é porque tem alguém me vigiando. Eu não sou cristão com medo de ir para o inferno. De chegar lá, em Apocalipse capítulo 20, um grande trono branco, Ele assentado como juiz. Aí eu tenho medo daquela cena. Eu nem gosto de ler Apocalipse, porque eu tenho medo de Apocalipse. Eu gosto muito dos 4 evangelhos. Jesus é amor. Eu ouvi isso essa semana, eu só fiquei olhando. Não, eu gosto de Mateus, Marcos, Lucas e João, irmão. Eu falei, mas Mateus tem olho por olho, dente por dente. Então o que é isso? Era uma lei? Ah, é? É. Veja, não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, porque não é o homem, não sou eu, não é você, é Ele dentro de cada um de nós fazendo uma obra. Não era o William Branham em cima de uma plataforma revelando segredos. Era Deus em um homem se fazendo carne outra vez, revelando os segredos do povo. Veja,
Não há maneira em você mesmo. Você pode meditar e refletir um pouquinho disso? Não há maneira em você mesmo. Não há argumento em você mesmo. Não há capacidade em você mesmo para reaver o pecado, para resolver a questão do pecado. Tentaram isso construindo uma escada gigante, uma torre. Nós vamos chegar ao céu. Não há maneira. Confusão, mistura de línguas. Não há maneira. Pois é pecador, sob condenação. Não há maneira em você mesmo, ou em algum credo, ou em qualquer coisa que você pudesse fazer ou pensar por si mesmo, que pudesse ter qualquer mérito na presença de Deus, porque para começar você é pecador. Pecador. Adão representa nossa queda. E a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo, nascido neste mundo, era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar pelo outro. Expiar o que é? Pagar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, sob o Antigo Testamento, que era a lei. Quando o homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e o colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava os seus pecados, que estava errado e sabia que era culpado, e a lei requeria a morte. Ele trazia o cordeiro em seu lugar, a garganta do animalzinho era cortada e ele começava a chutar com as patinhas e balir. Se vocês já viram a morte de um cordeiro, que choro lamentável. O coitadinho tentando balir e sua pequena veia jugular cortada, enquanto ele esperneia e estremece, enquanto ele se estica, então estremece outra vez e bale. O sangue esguicha, banha sua lãzinha e as mãos do adorador. E enquanto o adorador se conscientizava de que por cometer adultério, por mentir, por roubar, qualquer que fosse sua culpa, ou mesmo maus pensamentos, o que quer que fosse, na mínima sombra ele era culpado, porque aquela era a sua natureza. Ele era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza ele era culpado. E o veneno da serpente que picou no calcanhar do ser humano, e Adão e Eva, este veneno até hoje caminha dentro de nós. A picada da serpente, o seu veneno entra naquela mulher, e até hoje esse veneno vai fazendo e vai caminhando dentro de você. Por isso que você tem desejo de pecar, por isso que você tem desejo de transgredir. Não saiu, porque ainda somos humanos. Não é por carregarmos uma Bíblia, por carregarmos a mensagem, por termos sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que não vamos ter desejo de pecar. Continuamos humanos. Se encostar dá choque, chegar muito perto queima. A picada da serpente vai caminhando no ser humano. E que se não for Deus dentro do homem, dentro da mulher, para convencê-lo que ele não precisa pecar, ele será um pecador até a sua morte. É o Espírito Santo que nos convence que não precisamos pecar. Não é argumento de homem algum. É Ele que te convence. Veja, mas, um dia, há uns 2000 anos,
O Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura em Belém e foi guiado como uma ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, a uma tarde, às 3 horas, ele morreu. E o imaculado inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Agora, quando o adorador vem a este Cordeiro por fé, quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, por fé. É a única coisa que ele trabalha, fé. E esse é um tipo diferente do Cordeiro. Ele não é um Cordeiro como aquele outro. Nenhum homem pode vir a este Cordeiro a menos que Deus o traga primeiro. Estão vendo a soberania de Deus? Oh, eu espero que isto penetre bem fundo. Vejam, Deus sabia que ele tinha ovelhas nesse mundo. Ele sabia que haveria pessoas para serem salvas. E seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Aqueles, não todos. Aqueles, não todos eles. São João capítulo 17. E seu amor olhou para baixo. Isto sim é a condescendência de Deus. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante, sem mancha e nem ruga. Predestinou. Antes de você nascer, ele tinha um destino. Isso é presciência, pré-conhecimento. Veja, haveria então uma necessidade do pecado entrar na terra? Sim ou não? Sim? Você acha que não? Quem acha que sim? Haveria, vou fazer a pergunta, haveria uma necessidade do pecado entrar na terra? Sim. Ele era apenas conhecido como Criador até o jardim do Éden. Tinha criado os anjos, tinha criado os animais, peixes, tudo que existia. Como os anjos o conheciam? Como Criador. Qual é a adoração dos anjos? Santo, 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 santo. Era só isso que eles sabiam falar, que eles sabem falar. Eles o têm como Criador. Mas em sua grande infinita mente, na sua grande economia, em seus pensamentos, ele tendo atributos que eram seus pensamentos, características, funções, as quais você também tem. Você só sabe que as tem quando é revelado. Não é verdade? Você nasce, jamais imaginaria que seria uma mãe, mas já está em você, já estava em você ser mãe. Era um atributo que você tinha. Você não pensava que tinha, mas você já tinha isto consigo. De ser tia, de ser esposa. São atributos que você carregava e não sabia que tinha consigo. Características que trazia consigo. E assim sucessivamente. Assim era Deus. Ele não queria se mostrar apenas como Criador. Aleluia. Ele queria abrir um horizonte muito maior. Permite a queda, mas com a queda ele já tinha o caminho de retorno. Ele já tinha uma saída. Pensa nisso? Como que ele seria reconhecido como Salvador se não houvesse ninguém caído? Como que ele seria reconhecido como curador se não houvesse ninguém doente?
Como ele seria conhecido como perdoador se não houvesse ninguém que tivesse transgredido suas leis? A nossa mente é finita e nós não conseguimos compreender muito bem estas coisas. Mas ele se mostra tão grande, tão grande, tão grande, que cabe dentro de nossos corações. Tudo isso dentro de você? Morando dentro de você, o Deus perdoador, o Deus salvador, o Deus galardoador, o Deus curador, o Deus libertador. Pensa, faz morada dentro de você, minha irmã. Faz morada dentro de você, meu irmão. Então, partindo desse princípio, você não é a menor das menores. Você não é o menos importante ali. Não, você está carregando alguém muito importante. Carregamos conosco o maior de todos, o Deus Todo-Poderoso. Você olha numa rodovia, você vai passando, e ali um franzininho, um jovenzinho, não importa a idade, mas se ele está fardado e ele apita, estende o braço, todo carro tem que parar, porque há algo ali que o distingue de todos. Há uma lei, há uma autoridade que o Estado reveste a ele da autoridade para ele parar, para multar, para corrigir, para chamar a atenção. Deus vem para morar dentro de um homem, dentro de uma mulher, que abre a porta para ele, e você se transforma na maior autoridade que este mundo já viu. O que é isto? Ele sai de sua glória, vem para a terra, para morar dentro de uma pessoa que é você, que sou eu, que somos nós. E ele começa essa transformação de dentro para fora. Veja, o homem não pode fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Este é o parágrafo 39. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou o homem justo. Eles descobriram que cada um falhou. Então, Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Aleluia. Enviou dos portais da glória para tomar o meu lugar. Estávamos destinados a morrer, indo para o abismo. Mas alguém resolveu tomar o nosso lugar. Isso não te enche de alegria? Isso não te enche de gozo em saber que alguém tomou o meu lugar? Aleluia! Que a queda que Adão trouxe para a raça humana não foi suficiente para cobrir o sangue de Jesus Cristo a nosso favor. Enquanto só restava a morte, ele disse: não, calma lá. Isto eu já sabia, mas é porque eu queria me apresentar a vocês de uma maneira diferente. Pode você então compreender um pouquinho do que realmente é amor? Há um preço a se pagar, há uma lei a se cumprir, mas naquilo que você não dá conta, Ele está fazendo por você. Não
não vai continuar lutando, perseverando, abrindo mão dos seus desejos desta terra. Não, é porque por estar lutando, Ele paira do seu lado e diz: eu estou contigo. Por estar perseverando, você continuará vencendo. Por não ter parado, nós vamos chegar lá. Isto sim é que é maravilhoso. Enviou dos portais da glória, não da maior e melhor cidade do dia. Não. O primeiro batismo que esta terra sofre, batismo com água, era algo estranho. A maneira de escape, de se salvar, era entrar dentro de um barco. Quão estranho era aquilo? Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Você ouvindo isso por 10, 20 anos, tudo bem, mas você ouvir isso de um homem com quase 600 anos de idade? Vai chover, ele já está caduco. Prega a mesma coisa o tempo todo? O segundo batismo que a terra sofre, sangue. O Filho de Deus não nasce em Jerusalém, mas nasce em uma estrebaria, numa cidade pequena. Que estranho! O Rei da Glória nascer perto de vaca, boi, ovelha. O Rei da Glória, com todos os anjos ao seu dispor. E por que a nossa atitude, se Deus desce a tal ponto, e por que às vezes a nossa atitude é tão indiferente em determinadas situações? Deus não teve vergonha de enviar seu filho e nascer em uma estrebaria. Mas vai passando o tempo, nós vamos como que escolhendo parágrafos e escrituras para nós. Não quero comer isso não. Isso não me agrada muito. Houve um que veio dos portais da glória. Nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentil. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou o inocente. Então, a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. É porque estávamos nele antes da fundação do mundo, é que estaremos com ele depois que tudo isso aqui acabar. Aleluia! Compreende você isso? É porque já estávamos nele, é por isso que estaremos com ele nas bodas do Cordeiro, é por isso que estaremos com ele no milênio, é por isso que estaremos com ele por toda a eternidade. É porque você já estava em seus pensamentos. Lúcifer não estava. Que privilégio você tem. Estar nos pensamentos do Deus Todo-Poderoso. Veja, nos escolheu nele. Então éramos atributos nele. Quando você vem à terra, era mais um atributo de Deus se transformando
em algo real. Atributo, um pensamento, deixou de ser um atributo e se tornou algo real. Isto era eu, isto era você, isto éramos nós. Atributos de Deus, parte de Deus. Pode você compreender isso? Pode você entender isso? Que por muitos e muitos e muitos milhões e bilhões de anos Ele estava com você, nos pensamentos dEle. Mas um dia Ele desejou que você fosse algo consumado, que você se materializasse em um corpo de carne, aleluia. Que você não o visse apenas como Criador, mas Ele te traz a esta terra, para que você olhe para Ele e comece a adorar, e comece a agradecê-lo, e o veja também como Salvador. Um dia você só o via como Criador, mas quando você vem à terra, você o identifica como seu Salvador. Então isto mostra para nós, a posição de um filho é mais importante do que a de um anjo. E o irmão Brana vem e fala mensagem, perguntas e respostas. A oração de um filho vai 1 milhão de vezes mais rápido do que a de um anjo. É apenas o estado de queda que estamos. Você não é uma queda, é o estado que esse corpo nos trouxe. Dentro de você há algo eterno, atributo de Deus. Deus não tem partes fracas. Deus não tem partes fracas. Deus não tem partes doentes. Deus não tem partes fracassadas. Nele é tudo forte. Aleluia. Mombrana diz: então minha salvação não depende dos méritos, mas da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso. Eu nunca poderia ser perfeito. Está dizendo de si mesmo. Nós dizemos de nós mesmos: eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos, e não afirmamos ser perfeito, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito, que já foi recebido, onde? Naquele dia no Calvário. Há um sacrifício para nós. Se o sangue de Abel ainda fala, quanto mais o sangue de Deus. Atos 9, não era sangue de gentil, não era sangue de judeu, não era sangue de samaritano, era sangue de Deus. Esta perfeição não é mecânica. Compreenderam isto? Amém? Então, amém. Outro dia a gente conclui esse assunto. Ainda teria mais 2 partes, mas a gente deixa para uma outra oportunidade, se Deus permitir. Irmãos na internet, um abraço fraternal a todos vocês. Irmão Regimilton Luiz, em Gama, Distrito Federal. Irmã Euciane Cunde, irmão André. Irmã Joelma Cunde, irmã Joelma foi para Parauapebas, no Pará. Deus abençoe vocês. Irmã Rosângela Mendonça, em Jardim Goiás. Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Ricardo e família, em Jaú, São Paulo. Irmã Suzana Silva e Talita, em Itapuã, Distrito Federal. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Firmino e irmã Aldenice, em Jaú, São Paulo. Irmã Marinalva, em Souza, na Paraíba. Irmã Marinalva é do irmão... Oh, Jesus, não é do irmão Fernando, é da... Agora eu esqueci. Um abraço para vocês aí. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Rubenildo Carlos, em Vale do Amanhecer, Distrito Federal.
Irmão José Milton e família em Sertãozinho, São Paulo. Irmão João Batista em Planaltina, Distrito Federal. Irmão José Correia, irmã Febe, irmão Lucas, irmã Giovana em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmã Arlinda Nera em Valparaíso, Goiás. Irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. Irmão João Leite e irmã Augustinha. Irmã Delci em Jardim Gá, Goiás. Irmão Gilberto Pedro em Anápolis, Goiás. Irmã Ana Kes em Águas Claras, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmã Rosa em Jardim Gá, Goiás. Irmão Jesus e irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Edinéia Batista em Palmas, Tocantins. Irmã Sueli Rosa em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Irmão Jonathan Cavalcante e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Genilson em Caetité, Bahia. Irmã Maristela e família em Céu Azul, Goiás. Irmã Vânia em Jardim Gá, Goiás. Irmão Gabriel Teixeira Rodrigues, é filho do pastor José Jorge. Irmão Gabriel Rodrigues, então você não colocou a cidade, mas eu acho que é Presidente Prudente, né? São Paulo. Irmão Maiki e irmã Aparecida em Brasília, Distrito Federal. Irmão Donizete em Boa Vista, Goiás. Irmã Noemi Duarte em Asa Norte, Distrito Federal. Num total aqui de 78 pessoas que nos acompanharam pela nossa página na internet. Está nos visitando a senhora Elaine, ela é da Congregação Cristã. É a senhora? Bem-vinda. Nossos cultos aqui são todas as terças, como foi hoje, começando às 19h30 e aos sábados às 18 horas. A senhora é convidada a voltar aqui no sábado para participar conosco. Acho que tem ali tem onde volta? A senhora vai receber um presente, os diáconos vai dar para a senhora depois do culto, tá? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus por aquilo que nós recebemos nesta noite. Não veio aqui nenhum pedido de oração, mas se há pela internet ou mesmo aqui, você levante uma de suas mãos e Deus, mediante a sua fé, vai te dar a solução. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tua palavra foi pregada e nós somos abençoados, ó Pai. Sabemos que há curas e há libertações quando a Tua palavra é pronunciada. Então nós estamos saindo daqui desta noite melhores do que nós entramos, ó Pai, porque a Tua palavra nos faz crescer. Estamos saindo daqui melhores. Abençoe a cada irmão que veio, a cada irmã, a cada familiar, ó Pai, a cada irmão espalhado pela internet. Que estas bênçãos cheguem a cada lar, fazendo produzir vida na vida de cada um de nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Amanhã, culto de oração. Se você pode ir ao Pedregal, ou então acompanhe pela nossa página na internet e seja abençoado. Programa Fé para Vencer, Rádio Redentor, AM 1110, em novo horário, de segunda a sábado, das 11 ao meio-dia, aos domingos é das 12 às 13 horas. Transmitido pela nossa página também na internet, todos os nossos programas, nossos cultos, pelo nosso canal no YouTube, pelo Facebook, pela nossa página. É a maneira de Deus deu para alcançarmos, não é? O último eleito. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando até sábado próximo aqui em Taguatinga. Deus os abençoe. Quando juntam passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, assim no mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia.
Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrados seus pés adorarmos, oh que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, assim do mar, que gozo sentirá todos salvos, pois verá, sim, tantos como areia da praia, tantos como areia da praia, tantos como